Então vamos para cá que eu quero falar com a Camila. Camila, muito boa tarde. A gente estava falando aqui do presidente Lula. Você está no Palácio do Planalto, cobrindo alguma pauta de Planalto ou está de olho no que está repercutindo da semana no Congresso Nacional? Boa tarde, Neila. Por aqui, de olho na questão do desembarque do ministro do Turismo do governo Lula, o ministro Celso Sabino, que é filiado à União Brasil, recebeu ontem um ultimato do seu partido, do União Brasil, para deixar o governo. Recebeu 24 horas, então o prazo termina hoje e todas as expectativas aqui no Planalto de quem cobre o governo Lula estão voltadas para o que vai acontecer agora com o ministro. O presidente Lula tem uma agenda com o ministro do Turismo, Celso Sabino, para conversar sobre esse desembarque, sobre o que acontece agora, fora da agenda. Eles vão se encontrar, mas não está na agenda oficial, e aí eles devem conversar sobre os próximos passos, sobre o que acontece com o ministro. E lembrando, Neila, que o ministro agora é uma pessoa muito estratégica no governo e que ele ainda teria coisas, trabalhos, assuntos a terminar no governo, porque em novembro acontece a COP30, a Conferência das Nações Unidas para questões, assuntos climáticos, e ele é um dos principais envolvidos na organização desse evento, já que ele está no comando da pasta do turismo. Então agora a expectativa é se ele de fato deixa o governo, se ele pede uma licença, o que acontece com ele nos próximos dias em relação a isso. E lembrando, Neila, que tudo isso começou, esse ultimato mesmo começou com uma matéria publicada pela Andresa Matais, a nossa parceira aqui no Contexto, falando sobre o Antônio Rueda, o presidente do União Brasil, que ele estaria dentre os nomes investigados na operação da Polícia Federal que investiga o PCC, um esquema do PCC de envolvimento tanto no mercado financeiro quanto no mercado de combustíveis para lavagem de dinheiro. E aí, logo depois dessa matéria, o União Brasil se pronunciou, acusou o governo Lula de estar envolvido na divulgação desse assunto na imprensa, repudiou imediatamente. A ministra Gleisi Hoffmann se pronunciou, rejeitou essa acusação, criticou essa fala, e aí logo em seguida veio esse ultimato do União Brasil, Neila. E lembrando que esse assunto já não vem de agora, esse foi um ultimato, né, essas 24 horas, mas a gente vem falando aqui sobre esse desembarque do União Brasil e também do PP, que faz parte de uma federação junto com a União, do desembarque desses dois partidos do governo federal e da base do governo lá no Congresso. Eles já tinham anunciado em 2 de setembro, lá num evento que aconteceu, numa coletiva que aconteceu lá na Câmara dos Deputados, anunciado essa demandada da base do governo e a saída dos ministros do governo federal, dos ministérios, mas não tinham colocado um prazo definido ainda. Falaram que se não saíssem, se não deixassem o governo, sofreriam punições, poderiam sofrer punições, já que eles são filiados ao governo, tanto o Celso Sabino, filiado à União Brasil, ele que recebe esse ultimato agora, quanto o André Fufuca, que é filiado ao PP e é ministro dos Esportes. Mas fato é que agora todas as expectativas, Neila, estão voltadas para esse desembarque imediato, que a gente deve ter uma resposta até o final do dia de hoje. Camila, teve encontro, né? O ministro Celso Sabino teve no Palácio do Planalto hoje pela manhã. O assunto foi esse? Isso, o assunto é essa questão do desembarque, todas as expectativas estão voltadas para isso. Ele vem discutindo alternativas, tanto com o partido quanto com o governo, talvez uma possível licença do partido para terminar os assuntos que ele tem com o governo, e aí sim, um possível desembarque do governo, mas ainda não foi definido, e ele segue discutindo aqui com o governo Lula, com o seu partido, com a União. E falando até de outro ministro, Neila, que a gente
gente já mencionou aqui, o André Fufuca, só para comparar a situação dos dois, porque o Celso Sabino está nessa situação bastante complicada agora, tem essa resposta para dar até hoje, com prazo definido, e, por outro lado, o André Fufuca, né, que é o ministro dos Esportes, ele, na semana passada, participou de um evento lá no Maranhão e reiterou seu apoio ao Lula, apesar de a federação já ter determinado a saída dos ministros do governo, mas falou que em 2026 seu voto é do governo Lula, é do presidente Lula, isso porque ele tem pretensão de se candidatar ao Senado no ano que vem. Então, até então, tem essa previsão, essa expectativa sobre a saída do ministro Celso Sabino, mas em relação ao outro ministro que é filiado ao PP, o Fufuca, não existe ainda uma definição sobre a saída dele e ele tem dado todos os indícios de que quer continuar aliado ao governo. Dois ministros, Camila, são da cota do senador Alcolumbre, Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, o ministro Siqueira Filho, né, se não me engano, das Comunicações, e o ministro da Integração, é isso? Isso, Valdez Góes, os dois exatamente, da cota ministro da Integração e Desenvolvimento. Valdez Góes. A situação dos dois é um pouquinho diferente, né? Exatamente, porque esses avisos, esses recados que a Federação, PP e União tem dado, é para os ministros que são filiados aos partidos. Esses outros dois ministros, como você bem falou, Neila, eles são da cota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é filiado à União, mas eles não são ligados diretamente ao partido, eles são apenas indicados pelo senador ligado à União. Então, para eles, esse ultimato não valeu, eles podem continuar aqui no governo, se for vontade do governo, e até então não houve nenhum indicativo de que eles vão ser retirados, devem seguir até o ano que vem, pelas indicações, né, pelos sinais que nós temos até então, mas é isso, a situação dos dois é diferente, existe essa participação do partido no governo de forma indireta e deve continuar existindo, embora eles estejam querendo se descolar totalmente do governo Lula.